A estrutura socioespacial realiza-se mediante três capitais: o capital social e o capital arquitetônico, mas este último divide-se em dois: o capital espacial e o capital edilício. Estes capitais são dignos de atenção e investigação própria. Eles têm maneiras específicas de contribuir para um modo de vida. O capital social refere a arranjos de sujeitos no espaço e no tempo. Se no espaço real, sistemas de encontros, interações face a face, ou de esquivanças, isolamento opcional, mas também interdições culturais. Se no espaço virtual, contatos facultados pelas tecnologias de informação e comunicação. Interessa saber quem, com quem, quantos, fazem o quê, onde, quando, durante quanto tempo. Encontros e esquivanças são intrinsecamente relacionados com a configuração dos lugares, configuração que permite, reforça ou restringe os arranjos de corpos. É comum atribuir o início do Homo sapiens à invenção do instrumento. Lembrem das cenas clássicas iniciais, de enorme força simbólica, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Mas há outra ideia, como sugere André Lerroy-Gourhan. O fato humano por excelência é, talvez, menos a criação do instrumento que a domesticação do tempo e do espaço. Quer dizer, a criação de um tempo e de um espaço humanos. Ou seja, a superação do aqui e do agora. Ou como formula Harari, o Homo sapiens é, antes de mais nada, um animal social. E nenhuma outra espécie no planeta desenvolveu a cooperação entre um número grande de estranhos, facultada pela virada cognitiva de 70 mil anos atrás. Em outras palavras, esses laços são os meios pelos quais potencializamos nossos recursos, nossos capitais, econômico, político, ideológico, cultural. A apropriação e o desenvolvimento dos recursos estão, portanto, intimamente ligados ao capital social, relações intersubjetivas. Por sua vez, Dennett introduz a noção do repetidor, que potencializa a evolução das mentes. Ao evoluir, a cultura humana alimentou-se dos frutos de sua própria evolução, aumentando os poderes de concepção, design, ao utilizar informação de forma cada vez mais poderosa. Compreensão, nosso tipo de compreensão, torna-se somente possível pela entrada em cena, muito recentemente, de um novo tipo de repetidor evolucionista. Entidades informacionais culturalmente transmitidas. Memes.
como as palavras, frases e ideias que estou a transmitir. A seguir, passearemos por grupos sociais, pequenos ou grandes, homogêneos ou diversificados, formados no dia a dia ou em ocasiões especiais. Comecemos por um sujeito social que nega o que acabei de formular. São imagens do fascinante filme dirigido por Kim Ki-duk, Coreia do Sul, 2003, Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. A história se passa num pequeno mosteiro flutuante e arredores, um laguinho entre montanhas, onde vive um monge em quase total condição de isolamento. Portanto, aqui, por definição, o capital social está, digamos, suspenso, pela ausência de contato com outras pessoas. Claro, ele encena outros capitais, como o econômico, pois é um coletor de frutas, raízes, plantas e sementes, de onde tira o seu sustento. Mas o monge solitário é quase a expressão pura do capital cultural, a encenação da denominação religiosa a que pertence. Na vila italiana de Cisternino, 6 turistas encontram um casal de idosos em cadeiras na rua. A ocasião exemplifica o Movimento de Marés, de Stanford Anderson. Na maré vazante, o privado se derrama sobre o espaço público. Na enchente, o âmbito público invade o espaço privado. São o que Sennett chama fronteiras fluidas, entre dentro e fora, típicas de situações nas quais o âmbito por excelência de socialização é a coletividade, não a família nuclear. Mais que isso, a casa deles é composta por células várias, cuja conexão é a rua, transformada em corredor da casa. À direita é a cozinha. À esquerda temos uma porta que não se vê aqui na imagem, é a sala. Ali em cima é o quarto. Esse urbanismo tridimensional liga os quarteirões por cima das ruas, como, aliás, era a Paris pré-Haussmann. A Paris da polícia era uma, a Paris dos habitantes era outra, pois estes últimos conheciam melhor a estrutura de conexões dessas ruas aéreas destruídas por Haussmann. Notem a densidade das portas por metro linear das ruas. Aqui, 3 unidades domiciliares abrem para um trecho de uns 3 metros de comprimento. Mudemos de tempo e de continente. O mesmo tipo de socialização encontramos numa vila das culturas Pueblo. Esta é Taos, no sudoeste do atual Estados Unidos da América. Estudiosos são unânimes. Estas culturas são das mais igualitárias do registro etnográfico. Também aqui, a família nuclear se dilui na vila, social e arquitetonicamente. O espaço doméstico pode ser constituído de forma variada pelas células construídas. Uma família pode ocupar esta célula, mais esta, mais aquela, ou esta, mais aquela. Nas ruas de Alcântara, Maranhão, no encontro regional de estudantes de arquitetura, no final da tarde, ninguém sabia mais quem era estudante, conferencista ou morador. Aqui também, o espaço da rua funcionou como excepcional mecanismo misturador, como observa João Pepones. O casal está encenando aquela velha mania, olhar gente passando. Agora, uma situação de muito mais gente. A diversidade das atividades e dos sujeitos sociais enche a Oxford Street, a rua mais movimentada de Londres.
O mesmo se dá em Copacabana como um todo, talvez o bairro de maior urbanidade do planeta. Microcosmo da cidade do Rio de Janeiro, Copacabana é um bairro de 160 mil habitantes, de grande diversidade de atividades e de sujeitos sociais, de densidade similar a Manhattan, 300 habitantes por hectare. Uma situação muito diferente de um shopping center, por mais diversificados funcionalmente que eles tendam a ser hoje, alguns incorporando, além do comércio, cultura, lazer, centro de convenções, hotelaria, torres de escritórios e até de habitações. Mas são tipicamente enclaves físicos, radicalmente separados do entorno, socialmente homogêneos e, principalmente, espaços privados e privadamente controlados. Esta cena de um malabarista, num sinal fechado, numa esquina de Brasília, é impossível num shopping. Assim como a de um acrobata, ambos encenando o seu capital cultural. Na história da produção e da apropriação do espaço da capital brasileira, vou contar algumas batalhas, algumas perdidas, outras vitoriosas, outras em curso. A Feirinha da Torre, como era conhecida, ficava, aqui neste ponto, a oeste da plataforma rodoviária, onde se cruzam os dois macroelementos estruturadores do plano piloto de Brasília, o eixo rodoviário e o eixo monumental. Na Guerra dos Lugares, na expressão de Raquel Ronick, a Feirinha foi uma das batalhas perdidas. Existiu no sopé da Torre de TV, de 1970 a 2010, 40 anos, portanto, precioso patrimônio imaterial. Nem assim. No começo, o mirante da torre, que fica neste ponto aproximadamente, a 150 metros de altura, de onde se vê o principal cartão postal da cidade, atraiu turistas e moradores, que atraíram artesanato, que atraiu mais pessoas, que atraíram comidinhas, que atraíram mais gente no círculo virtuoso da urbanidade. Era uma festa semanal, excepcional exemplo de sinergia urbana. As pessoas sentavam na rampa da colina voltada para as melhores vistas. Compravam comidinhas regionais, artesanato, conversavam, socializavam. Entretanto, numa enquete que fizemos antes da remoção, a principal razão para vir aqui não eram as vistas, nem as comidinhas, nem o artesanato. Era simplesmente encontrar pessoas e ver gente passando. Isso corrobora observações de Benedict, ao mapear a trama de olhares no espaço público. É relevante o fato de, com tempo bom, em lugares públicos, em cidades movimentadas, as pessoas apreciarem olhar pessoas que olham outras pessoas. Ou seja, não é para usufruir vistas de edifícios ou marcos visuais que as pessoas se reúnem, menos ainda para ver o espaço. É para ver-se mutuamente em cordiais interações. Estas fotos são de 40 anos atrás. Nós íamos à feirinha quase todo fim de semana. Aqui estão minha mulher e nossas 2 crianças. Em 2010, a feira foi removida para trás da torre, porque feria o patrimônio arquitetônico, a Torre de TV. A nova localização é um sítio árido, com piores condições de acessibilidade, brisas, visuais, identidade do lugar, orientabilidade. É notável o feito de este pequeno conjunto de prédios conseguir dar um nó em nossa cabeça,
a gente se perde facilmente entre os galpões. Eis o espaço central. Agora, 2 tomadas, do mesmo ponto de vista e aproximadamente na mesma hora de um sábado comum, antes da remoção, depois da remoção. Para o oeste agora, com os quiosques ainda no lugar, antes da remoção, depois da remoção. Neste episódio, valeu um aforismo brasiliense. Monumento bom é monumento deserto. A remoção contou com o apoio do IPHAN. A fissura urbana, obra do habitante comum que reinventa todos os dias sua cidade, foi cauterizada. A Vila Paranoá foi outra batalha perdida. Vocês acharam curioso eu começar a falar da Vila Paranoá, mostrando uma imagem de San Gimignano, pequena cidade medieval da Toscana, Itália. Mas verão a impressionante similaridade morfológica entre as duas. Claro, construídas em contextos socioeconômicos diversos, no entanto, ambas revelam um processo de configuração produzida de baixo para cima, no qual cada sujeito social tem grande liberdade na forma de desenhar e de adicionar um novo prédio ao conjunto. O resultado é, simultaneamente, irregularidade geométrica e forte organização espacial. Bill Hiller chama inicialmente essa configuração colar de contas e, posteriormente, roda deformada. Há certo conjunto de ruas radiais que, partindo de um centro relativamente bem definido, são mais largas e mais longas e varrem a maior parte do conjunto. E outro conjunto de ruas, nos interstícios das primeiras, mais estreitas e mais curtas. Para Bill, essa é a quintessência da configuração urbana através dos tempos. A Vila Paranoá foi um assentamento autoproduzido por trabalhadores que para cá vieram para construir a barragem que formou o Lago Paranoá, a 100 de metros de distância. A barragem está neste ponto. E a vila estava aqui. As vistas do sítio para oeste são deslumbrantes, por sobre a lâmina d'água, tendo em primeiro plano o Palácio da Alvorada, em sua península, e o plano piloto ao fundo. Este é o mapa de ilhas espaciais, no jargão da sintaxe espacial. Não apenas os quarteirões, mas toda e qualquer barreira sobre o chão, em branco, que organizam o fluxo de pedestres ao longo dos espaços assim definidos, em preto. Ordem implica diferenciação, e notem aqui como, em San Gimignano, ruas mais longas, mais curtas, mais largas, mais estreitas, praças maiores e menores. Esta é uma vista aérea quando a vila tinha cerca de 30 mil habitantes. E esta é uma das ruas principais. Subjacente à evidente pobreza, existia, no entanto, um saber popular, prático, implícito, pelo qual se obtinha uma clara ordem espacial, como revela o mapa axial da vila. A gíria, de novo, vem da sintaxe espacial, querendo dizer um mapa do menor número dos maiores segmentos de reta possíveis que atravessam todo o sistema de espaços abertos. Nesta imagem, nós retiramos, digamos, a capa empírica, o espaço percebido pelos sentidos, de Henri Lefebvre, para revelar uma de suas estruturas profundas, o espaço compreendido pela razão, segundo também Lefebvre. Digo uma, não a estrutura profunda, pois há várias formas de abstrair a lógica de um lugar, a depender dos objetivos e das ferramentas teóricas empregadas.
Maria Elaine Kohlsdorff, por exemplo, do nosso grupo de pesquisa, tem outra maneira de revelar a estrutura profunda do lugar. No caso, nos meus termos, a sua estrutura imagética. A imagem revela a topologia antes que a geometria do lugar. O mapa de linhas coloridas é um fenômeno criado. Você não vê as cores traçadas no chão. Mas ele revela aquelas ruas mais acessíveis ao conjunto, ou seja, chego nelas com menos inflexões de percurso, em média, a partir de todas as outras. Estas são representadas em cores mais quentes. Vermelho, laranja, e as menos acessíveis em cores mais frias. Estas na periferia do conjunto. Pesquisa empírica mundo afora mostra que, nas linhas mais quentes, por conta da própria configuração, tendem a se concentrar maiores fluxos de pessoas, assim atraindo atividades centrais. Isso inverte a lógica tradicional dos colegas transportólogos. É a configuração que puxa os fluxos, que então puxa os fixos de Milton Santos, que por sua vez puxa mais fluxos num processo similar ao da feirinha da Torre de TV. Não por acaso, aqui ficava o mercado, ao qual íamos frequentemente, e nestas linhas se concentravam comércio e serviços. Agora, trata-se do espaço vivido de Lefebvre. No começo de 1989, policiais, cachorros e tratores botaram a vila no chão da noite para o dia. Estas são imagens do filme As Pedras do Paranoá, que narra a tragédia. Quando Bill Hiller veio a Brasília por primeiro, em 1986, eu o levei à vila. Ficou fascinado com o lugar, pois o remetia a vilarejos que ele muito admirava no sul da França. Não ouvi palestra posterior sua, nos 4 cantos do planeta, em que ele não referisse a vila. Numa outra vinda sua aqui, em 2003, voltei ao sítio como se encontra hoje e que assim já estava. Perplexo, sua frase não esqueço. Aqui houve ódio, de classe, é claro. Por que a vila foi arrasada? Há algumas hipóteses. Aqui seria feito um resort, ou então um condomínio de luxo, que afinal não vingaram. Para mim, há uma hipótese melhor. Aquela configuração, claramente visível da estrada-parque que contorna o lago e que dá acesso a ricas mansões, era inadmissível na paisagem da cidade futurista. Como em tantos outros episódios de transferência de populações pobres, invisibilizadas pela distância, carecia fazer o mesmo. E foi feito. Dada a luta ferrenha dos moradores, pelo menos foram transferidos para uma área próxima, não, como queria o governo, para 60 quilômetros de distância. Nos últimos 9 anos desta batalha, nós, várias unidades acadêmicas da Universidade de Brasília, nos associamos aos moradores, produzindo relatórios técnicos que demonstravam a viabilidade da fixação da vila no lugar. Não adiantou. A nova localização é esta, próxima ao antigo sítio. Mas vejamos o Guará 1, núcleo satélite de Brasília, um bom contraponto ao que expus. Ele foi produzido pelo saber profissional, não pelo saber social, prático e implícito, subjacente ao Paranoá. Esta é uma configuração aparentemente mais ordenada, mas a ordem é geométrica e gráfica, não espacial. Uma unidade de vizinhança repetida,
como um carimbo sobre o chão. Aqui no Guará, sim, o sistema é labiríntico. Primeiro, fazemos em média muito mais inflexões de percurso para chegar na rua mais central. Guardem esta medida de integração na mente. Segundo, nada abre para a rua central. Ela é cega. As casas dos módulos geométricos abrem para ruas internas. Terceiro, os comércios não estão nas ruas de cores mais quentes, porém em ruas de cores mais frias, portanto, menos acessíveis, no interior das quadras. Quarto, proliferam junções em T ou em L, uma doença comum no urbanismo moderno, mas muito rara no urbanismo vernacular. Tentem achar um endereço aqui no Guaraú. Lembram da medida de integração da via mais acessível do Guará? Pois a medida de integração da via mais acessível do Paranoá é mais que o dobro da do Guará, ou seja, era muito mais fácil chegar nela a partir de qualquer ponto da vila. Para comparação, vejam a medida da linha mais acessível de um labirinto, que não representa um sistema real, mas foi elaborado para ilustrar o argumento, porque nenhuma cultura no mundo foi maluca o suficiente para produzir algo assim. E vejam a medida da via mais integrada dentre aquelas das cidades brasileiras estudadas por Valério Medeiros, Porto Velho no caso. Apesar de uma configuração predominante em tabuleiro de xadrez, a via é somente cerca de 25% mais acessível para o sistema como um todo que o supostamente labiríntico Paranoá. A medida é normalizada, portanto, independe do tamanho do sistema, ou seja, do número de linhas. Vamos a um polo extremo, o espaço de exceção, um conceito que desenvolvi na minha tese de doutorado nos anos 1990. Quais as diferenças entre a Avenida Paulista, em São Paulo, e a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, quanto a manifestações políticas? A Paulista está inserida numa área de alta densidade de habitantes e de serviços. Além de lugar de destino, é lugar de passagem, o que potencializa seu uso. Aqui, fazia sentido o brado de 2013, "Vem para a rua, vem!". Há sujeitos sociais na densa massa construída nos dois lados da avenida, a qualquer hora do dia e a qualquer dia da semana, ao alcance visual e sonoro dos manifestantes e podendo assim engrossar a manifestação. Quanto à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, primeiro, ela é uma península morfológica, pendurada na cidade pela plataforma rodoviária. Não há nada ou quase nada ao redor. Pelo menos, não há cidade. Segundo, o centro da cidade é dicotomizado entre centro do Estado, Esplanada dos Ministérios mais Praça dos Três Poderes, e centro da sociedade civil, onde estão bancos, escritórios, comércio, hotéis. A esplanada é um espaço especializadamente superestrutural. Apenas edifícios para as funções do Estado, com pequena concessão à cultura. Na Catedral, no Conjunto Cultural da República e no Teatro Nacional. Mas assim mesmo, superestrutural. O que chamo espaço de exceção é um lugar fisicamente isolado e rigorosamente categorizado para as funções políticas ou ideológicas da sociedade. Aqui há somente sujeitos sociais simbólicos, não entes econômicos. Um lugar assim excepcional, na configuração e no uso, só pode ser usado excepcionalmente, em momentos especiais. Contudo, quando dizem que
em Brasília o público dos espaços abertos em outras cidades brasileiras simplesmente desapareceu, como o faz James Houston, esquecem de combinar conosco que temos estado presentes aqui há décadas, às vezes às dezenas de milhares, em eventos dos mais diversos tipos, encenando nossos capitais, políticos ou culturais, como no funeral de JK, por ocasião da redemocratização, em campanhas eleitorais. É verdade que não há a reverberação no entorno como há na Paulista. Simplesmente não há vida nos fins de semana, e nos dias comuns só há funcionários públicos e os já referidos vendedores ambulantes. E um pormenor importante: o brado vem para a rua, bateria em paredes cegas. Os edifícios não dão seus rostos para a esplanada, mas seus ombros opacos. E ainda outro exemplo no Fora Collor, e mais um nas jornadas de 2013. As redes sociais hoje potencializam o uso do lugar pela convocação online. E a força simbólica da imagem do Congresso ocupado talvez supere a de qualquer outra imagem de outras cidades brasileiras, embora seja covardia comparar com isto aqui. Sem uma visão histórica de longo prazo, não conseguimos compreender o presente. A esplanada dos ministérios tem 2.000 metros de comprimento, o mesmo da Avenida dos Mortos, em Teotihuacan, sítio arqueológico pré-colombo, no atual território do México. Ademais, com a mesma exclusividade de funções superestruturais. Aqui só havia templos, edifícios governamentais e palácios da elite. Esta é uma visão da pirâmide da Lua em direção ao sul. Quando botei os pés aqui por primeiro, disse com meus botões: estou numa Brasília do século VIII. O lugar mudou minha visão de arquitetura. O espaço de exceção é, portanto, uma invenção milenar. Aconteceu na história em todos os tipos societais: pré-estatais, estados pristinos, feudalismo, mas não em todas as sociedades dentro do mesmo tipo. Este é o ponto. Apresento 3 tipos e um par de casos em cada tipo. O primeiro tipo são 2 sociedades pré-estatais da América pré-colombo: os maias clássicos e as culturas pueblo. Os maias clássicos se desenvolveram nesta região da América Central entre os séculos III e VIII de nossa era, e somavam 1 milhão de pessoas num território de cerca de 250.000 km². Entre os tipos de sociedades pré-estatais, como bandos, chefias e tribos, eles se aproximavam das chefias, sem propriedade privada ou monopólio da força, mas com diferenças hierárquicas e autoridade central. Quando da invasão espanhola no século XVI, a sociedade maia clássica já havia colapsado, por razões até hoje misteriosas. Tikal, na atual Guatemala, foi um dos maiores assentamentos humanos do mundo na sua época. Chegou a quase 40.000 habitantes, mas é um equívoco chamá-la cidade. É como se poderosas forças centrífugas espalhassem os prédios por 64 km², resultando uma baixíssima densidade de 6 habitantes por hectare. Estes são os 12 km² centrais. O espaço de exceção dos maias eram os centros cerimoniais, no núcleo dos assentamentos. Seu isolamento era marcado pela distância às casas comuns e pelo relevo, terreno mais elevado que os arredores. Aqui viviam permanentemente sacerdotes, escribas, matemáticos, artistas plásticos
arquitetos, astrônomos, a classe simbólica. Por outro lado, pessoas comuns conquistavam a honra de ser partícipes nos rituais do calendário sagrado. O produtor de alimentos podia aqui morar periodicamente, assim também se transmutando em ser simbólico. A coesão social não se dava na política nem na economia, mas na ideologia. O compartilhamento de ideias na solidariedade mecânica de Émile Durkheim, não na solidariedade orgânica, fruto da divisão do trabalho na infraestrutura econômica, que está na base do surgimento e da consolidação da cidade. Entre os maias, uma sofisticada divisão do trabalho se dava apenas na superestrutura ideológica, no excepcional domínio da matemática, da arquitetura, da escrita, da astronomia, em alguns aspectos mais desenvolvidas que as da Europa do seu tempo. Os produtores de alimentos eram autônomos e não havia mercados. Uma interdependência prática entre os sujeitos não desmorona facilmente. Uma interdependência simbólica, sim. Essa é uma boa hipótese para o seu colapso. A cultura Pueblo teve origem no século VIII e sobrevive no sudoeste dos Estados Unidos da América, nos estados do Arizona e Novo México. Eles correspondem ao nível societal das tribos, ou seja, sem sujeitos sociais especializados, econômica, política ou cerimonialmente. As vilas Pueblo são compactas. Agora, é como se poderosas forças centrípetas comprimissem a vila praticamente em uma mega-estrutura, ocupando pequena porção do território, cada uma delas um microcosmo completo da sociedade. No século XX, eles somavam cerca de 4.500 pessoas e as vilas em geral variavam entre 400 e 800 habitantes. Oraibi chegou a quase 1.000 habitantes. Duas coisas importantes. Primeiro, os clãs se mesclam na vila. Vejam o grafismo. Segundo, as câmaras cerimoniais misturam-se às casas, embora se distingam por serem soltas e subterrâneas, mas a integração sagrado-profano se dá espacial e socialmente. Elas não são apenas locais de culto, mas lugares de socialização, de botar a conversa em dia e de fazer artesanato, particularmente nos rigorosos invernos. Havia associações religiosas masculinas e femininas. E o principal líder religioso era também o líder no trabalho dos plantios e colheitas. Mais igualdade de gênero e mistura de infraestrutura e superestrutura, impossível. A resiliência da cultura Pueblo tem sido admirável por mais de 1000 anos. Primeiro contra um ambiente natural hostil, depois contra a agressiva sociedade envolvente. O segundo tipo são duas sociedades que desenvolveram a forma de estados pristinos na África, nos quais o parentesco ainda tem um papel importante, mas elas já apresentam a organização administrativa e o monopólio da força, típicas da forma Estado. Os Zulus e os Ashantis. Os Zulus se consolidaram como um Estado pristino no sudeste da África pré-colonial. Hoje a etnia localiza-se na África do Sul. Existiram como Estado autônomo entre 1785 e 1880, quando capitularam ante os ingleses, não sem antes lhes infligirem pesadas derrotas. Somavam então entre 250.000 e 500.000 pessoas e ocupavam um território de 192.000 km² de forma muito rarefeita. Aqui o espaço de exceção assumiu a forma dos kraals reais.
assentamentos circulares isolados na paisagem que podiam reunir até 3.000 guerreiros em treinamento. O Zulu adulto era sobretudo um guerreiro, superestrutura de novo. A economia ficava a cargo dos jovens, das mulheres e dos idosos que habitavam os kraals comuns, cuja configuração replicava a dos reais. Espaços masculinos, o círculo interno, e femininos, o anel circular em volta, eram rigorosamente categorizados. Cada mulher da família poligâmica ocupava um abrigo, com seus filhos, que se organizavam espacialmente segundo seu status. Quanto mais importante a esposa, mais profunda, isto é, mais longe da entrada, era a posição que ela ocupava no anel. Não havia abrigo masculino. O homem, peripatético, pulava de abrigo em abrigo. A quebra de interdições sexuais na puberdade ou o adultério eram punidos com a morte. Atomizadas, não havia cooperação nem troca entre as famílias dos kraals, que prestavam contas e entregavam tributos a príncipes regionais. A sociedade era organizada em camadas de poder crescente até a autoridade absoluta do rei, que condenava infratores à morte com um simples gesto de cabeça. Os Ashantes também se consolidaram como Estado no final do século XVIII, mas, ao contrário dos Zulus, produziram vilas e cidades de até 40.000 habitantes e podem ter chegado, no total, a 1 milhão de pessoas. Hoje localizam-se em Gana. Havia intensa cooperação entre famílias na vida cotidiana, nas atividades agrícolas, no reparo de estradas, na limpeza dos cursos d'água e na construção dos edifícios públicos nas vilas. Eram matrilineares. Os laços mais fortes não eram com os maridos, mas com a família da mãe. Embora preparassem a comida para eles, até hoje o hábito é comum, apenas 30% das mulheres viviam com os esposos e o divórcio era frequente. A cooperação era comum nos espaços públicos da vila para a lida doméstica, trocas comerciais, reuniões políticas diárias e lazer, que podia se prolongar até altas horas. A capital, Kumasi, abrigava o tesouro do reino e as sofisticadas finanças. No entanto, da pequena vila à grande cidade, conviviam economia, política e cerimônia. A própria capital, centro político, administrativo e militar do país, era também um pulsante mercado. Dentre os estados pristinos africanos, talvez tenha sido o que mais fortemente desenvolveu a solidariedade orgânica, como laço de coesão social, a divisão do trabalho na infraestrutura econômica, para além dos laços simbólicos e políticos. Finalmente, o terceiro tipo é composto por duas sociedades feudais europeias na forma do Estado Maduro, a do norte da França e de Flandres e a do centro e norte da Itália. Diferem tanto entre si que somos tentados a sugerir que se trata de tipos societais distintos. A primeira é a do norte da França e de Flandres, que por excelência produziu os castelos, sua versão do espaço de exceção, que não existiram na sociedade das cidades-repúblicas do centro e do norte da Itália. Os castelos, grandes e complexos edifícios isolados na paisagem, foram centros políticos cerimoniais. Aqui se realizavam torneios, se administrava a justiça. Como os Zulus, os senhores feudais eram essencialmente cavaleiros guerreiros, além de serem também uma classe peripatética. Viviam de castelo, em torneios, em negociações políticas,
na administração da justiça. Daqui emanavam as ordens para os vassalos de todos os naipes, dos nobres subalternos às cidades, aos camponeses. Habitavam os castelos somente os aristocratas e seu séquito. Aqui não havia atividades econômicas, salvo aquelas relacionadas ao dia a dia do âmbito doméstico. Uma cadeia hierárquica de muitos níveis separava os nobres dos camponeses, mediante uma rede de administradores que se encarregavam dos negócios terrenos e faziam fluir os tributos que mantinham os castelos. Era degradante os nobres se imiscuírem em assuntos materiais. Foi no centro-norte da atual Itália que as cidades-repúblicas se consolidaram, a partir do século XI. Em cada uma delas habitava todo o universo social: camponeses, artesãos, mercadores, nobres. Havia dois grandes estratos: os magnatas, aristocracia da terra e grandes mercadores, e o popolo, mercadores menores, artesãos e trabalhadores em geral. Eram tão equilibrados politicamente que se alternavam no poder. Em Florença, o popolo chegou a construir seu palácio, Palazzo del Popolo, de 1255, bem antes que os magnatas fizessem o seu, o Palazzo Vecchio, de 1298. O popolo se subdividia em popolo grasso, mercadores menores e artesãos mais ricos, e o popolo minuto, trabalhadores mais pobres. E estes últimos chegaram a ser hegemônicos entre 1378 e 1382, tendo realizado, segundo alguns autores, a primeira revolução proletária da história. Na Itália, o feudalismo se urbanizou e borrou as fronteiras de classe. A partir do século XII, nobres tornaram-se burgueses, e burgueses foram nobilitados mediante decretos das cidades, algo impensável na França dos castelos. A compressão da sociedade inteira dentro das cidades veio junto com fronteiras fluidas entre os estratos, com menores assimetrias sociais e com a inexistência de classes puramente simbólicas ou puramente econômicas. Todas estavam, de uma forma ou de outra, envolvidas na política e na economia. Eu era fascinado por estas cidades italianas e não sabia por quê. A literatura é unânime em apontar, nos 3 exemplos de espaços de exceção, sociedades fortemente hierárquicas, grandes clivagens sociais, rígidas fronteiras entre os estratos. Quando olhamos a História de Longa Duração, expressão consagrada por Fernand Braudel, não há coincidências nas relações entre arquitetura e sociedade. Os espaços de exceção marcam e reproduzem na arquitetura, desde sempre, fortes apartações sociais. A recíproca é verdadeira nos 3 exemplos de contraponto. Entre os Hopes, nenhuma outra sociedade do registro etnográfico apresentou uma igualdade de gênero tão grande. Entre os Ashantis, rodas políticas no dia a dia no espaço público das vilas eram quase uma mania. Rurícolas e urbanitas se misturavam no espaço das cidades-repúblicas italianas. O espaço de exceção chega ao paroxismo nas pirâmides de Giza, onde sequer há sujeitos sociais e suas práticas, os imensos edifícios a abrigarem puros símbolos e representações, corpos inertes de faraós e de parentes chegados. E em se falando de monumentalidade,
vale comparar esta com a de Brasília. Vejam a pirâmide de Quéops, a maior delas, de 146 metros de altura e 230 metros de lado na base, posicionada na mesma escala no gramado central da Esplanada dos Ministérios, transformando em nanicos seus edifícios. E inventei uma nova régua. A altura das Torres Gêmeas do Congresso Nacional é, por exemplo, 0,67 pq, ou seja, pirâmide de Quéops. Chegamos quase ao fim do nosso breve passeio sobre os arranjos de corpos, do mínimo ao máximo em tamanho. Aqui, no Fla-Flu, no Maracanã, são hoje 7 dezenas de milhares de pessoas. Antes da reforma do estádio para a última Copa do Mundo, eram 15. E talvez o recorde mundial de gente reunida no espaço público, em Copacabana, por ocasião da missa do Papa Francisco, nas Jornadas da Juventude de 2013. Uma sintaxe dos corpos, composta por 3,2 milhões de pessoas, uma semântica de puro capital cultural, certo rito religioso. Não aconteceu aqui por acaso. Primeiro, a vasta disponibilidade de espaço público. Segundo, a forte centralidade exercida por Copacabana na cidade. Terceiro, a densidade e a variedade de gentes e práticas na própria Copacabana, onde se encenam todos os capitais na vida cotidiana, com o plus da famosa praia, onde restaurar corpo e mente. Também encenação de capital cultural, um costume hoje aceito, mas que um dia foi considerado vulgar. Eis uma síntese do que venho tratando, em 2 planos empíricos, arquitetura e sociedade, e em 2 planos analíticos, sintaxe e semântica. Primeiro, na arquitetura. Há uma literatura crescente sobre a morfologia dos lugares, sítios naturais, conjuntos edificados, edifícios em si, e como eles afetam nosso corpo e nossa mente, cada qual ao seu jeito, em função de seus atributos. Aqui interessa a fisicalidade do lugar, as implicações que a configuração carrega intrínsecas a si. Parafraseando o poema, uma escadaria é uma escadaria, é uma escadaria, é uma escadaria. Entretanto, a vontade de explorar as possibilidades de um lugar ou a capacidade de superar suas limitações podem mudar no tempo e de acordo com os sujeitos sociais. Afinal, presos podem cavar túneis e fugir da cadeia. Barreiras suaves, vazios e distâncias podem ser percorridos. Barreiras duras, fossos e muralhas podem ser transpostos. Mas há custos para agirmos contra a configuração. E vice-versa. A contiguidade edilícia e as frequentes portas, em baixa densidade, Évora, Portugal, ou em alta, Copacabana, Rio de Janeiro, facultam intenso uso do espaço público. As mesmas condições físicas existem em Perruge, mas a cidade é quase deserta, frequentada por uns poucos turistas. Um dia uma cidade medieval pulsante de artesãos, hoje é um conjunto de segundas residências para a elite de Lyon, que não bota o nariz na rua. A mudança foi semântica, não sintática. Coisa similar acontece em várias cidades brasileiras, a exemplo de Pirenópolis, Goiás, a 150 quilômetros de Brasília, cuja origem é do século XVIII. As elites da capital brasileira, de Anápolis e de Goiânia, estão comprando os casarões do núcleo histórico e os nativos indo para a periferia. Tampouco há transformação física no eixão de Brasília.
entre os dias de semana e os fins de semana e feriados. Vejam a mudança de uso, sua ressemantização, agora inversa, do paraíso dos carros à multidão das pessoas. A semântica, com implicações extrínsecas à configuração, se superpõe à sintaxe dos lugares. As implicações são conjunturais, convencionais, históricas, dependem de gosto, seus valores mudam no espaço e no tempo. Vejam o exemplo do mesmo rótulo superposto a diferentes formas. Estas são casas e estas, e estas, e esta. Idem, esta é uma igreja, e estas, e esta, e esta. Agora ao contrário, sobre a mesma forma, diferentes rótulos, sem modificação física ou com poucas adaptações, um átrio ajardinado de uma estação de trem se transforma numa excepcional sala de concertos, como a Sala São Paulo em São Paulo. Galpões industriais viram centros culturais, como o Sesc Pompeia, também em São Paulo. Armazéns portuários viram galerias de arte, bibliotecas e um conjunto de restaurantes e lanchonetes, como nas docas de Belém. Agora na sociedade. Primeiro, considerem nossos corpos como pontinhos no espaço, parados ou em movimento, como poderiam ser vistos, hipoteticamente, por um antropólogo marciano dispondo de um poderoso telescópio, ou por um drone a 1000 metros de altura. Notariam quantos, quando, onde e como, concentrados, dispersos, dispersamente concentrados. É a sintaxe dos corpos. Novamente interessa aqui a fisicalidade dos arranjos no espaço e no tempo, que já diz muito, mas não diz tudo. Segundo, nosso antropólogo ou nosso drone não saberiam quem são: classe social, renda, profissão, ocupação, instrução, etc. Ou com quem estão, similares, diferentes, e fazendo o quê? É a semântica dos corpos, cuja decodificação pressupõe a abordagem pessoal do sujeito em busca de informação. No entanto, em boa parte, a semântica pode ser revelada visualmente, como a classe social na informativa imagem, mediante muitos índices. Um está de gravata, o outro sem. Um está de branco, o outro de cinza. Um mostra um tablet, o outro olha o tablet. Admira os capacetes serem iguais. Ademais, a imagem sugere algum estereótipo